primeiro, obrigado aí pela oportunidade, né, de estar aqui com você, da gente fazer esse bate-papo, explorar aí parte do teu conhecimento, para a gente poder levar aqui para quem me acompanha e para também, né, quem te acompanha também, né, cara? Sim. Eu tenho uma máxima aqui que, irmão, compartilha o melhor que tu sabe, o máximo que tu sabe, sem guardar nada, sem guardar cereja no bolo. Muita gente entrega, mas entrega meio que enjambrado as coisas, não quer, enfim, compartilhar o melhor, e aqui realmente é para poder entregar o teu melhor. Então, obrigado mesmo aí pela oportunidade. Show. Eu tenho aqui algumas perguntas que eu quero te fazer, mas Uhum. antes de começar a te fazer essas perguntas, eu penso que é importante você se apresentar aí para o pessoal que me acompanha, está chegando aqui por agora. Quem é o Marcelo, além de ser meu primo, quem é o Marcelo, o que você faz, cara, como você costuma, qual é o teu negócio, como é que você costuma ajudar as pessoas aí com os seus conhecimentos, cara? Legal. Gente, meu nome é Marcelo Benevides, eu sou advogado, tenho um escritório de advocacia. Apesar desse escritório ele ser multidisciplinar, ter várias áreas, a minha especialidade é a advocacia empresarial, né? Tanto na área de cobrança, como também nas demais áreas, como trabalhista, societário, né? Então, esse é o meu foco, eu ajudo empresas a se desenvolverem melhor, a melhorarem os seus processos, né? Internos e, obviamente, a questão da redução da inadimplência, redução do passivo trabalhista, né? Tudo isso é o que a gente faz aqui no escritório. Tiago, se você me permite, antes até de você me fazer as perguntas, é uma coisa assim que eu ontem até estava conversando com um cliente, né, que ele me ligou, a empresa dele é de equipamentos médicos, né? E a gente estava conversando, é uma empresa que já está no lucro real, fatura 8, 7 dígitos ano. Então, a gente estava conversando bastante sobre algumas questões. E uma coisa que tenho certeza que você vai concordar comigo, e eu tenho até um artigo lá no meu blog, convido aí a galera que está me assistindo aqui a clicar lá no link que está lá na minha bio, que tem lá blog jurídico, tem mais de 200 artigos jurídicos, né? Que a gente fala sobre a Revolução 4.0, né? Na verdade, a advocacia 4.0. E eu acho que nesse momento que a gente está vivendo agora, por conta do coronavírus, isso vai se intensificar muito mais. E isso passa também pela questão da advocacia. Por que isso passa pela questão da advocacia? Demorou muito para que essa inteligência jurídica, né, vamos dizer assim, ela chegasse para os advogados. Então, hoje a gente vê que isso chegou de vez, e agora mais ainda, não só na advocacia, mas isso também vai impactar muito as empresas, né? Na advocacia, só para eu te dar um exemplo de coisas que hoje, do mundo 4.0, né, que a gente utiliza, a gente tem lá o sistema e-cloud, né, que é na nuvem, né, a gente consegue fazer o armazenamento dos arquivos na nuvem, o dinamismo, né, do advogado hoje de poder trabalhar de qualquer lugar, você vê aqui, hoje isso está mais intenso do que nunca, não só os advogados, mas como todas as outras, muitas áreas aí, a própria medicina, né, que tinha uma limitação em relação a isso, tiveram que achar um meio, né? A inteligência artificial, né? Hoje em dia lá no escritório, por exemplo, a gente tem alguns aplicativos que eles fazem, a partir do momento em que eu seleciono o cliente, ele já me dá aquela petição pronta, né? Tem os chatbots, enfim, para atendimento, tem muitas coisas aí que vão impactar e muito a partir de agora, não só o mundo jurídico, mas, por consequência, o mundo todo. Cada vez mais essa tecnologia, né? Você tem um estudo aí da consultoria Kinsey, que é dos Estados Unidos, que ela fala que 30% das profissões daqui a 10 anos elas vão deixar de existir. Total. Então, e agora acredito que isso vai ser mais intenso. Esse próprio momento agora que está existindo, né, Marcelo, ele, de uma forma ou de outra, ele... Não é que esse momento... Ele é único, certamente é único, porém, na história da evolução do ser humano, do planeta, de uma maneira em geral, existiram várias crises que elas trouxeram benefícios com o passar do tempo. Eu acredito que grande parte do teu trabalho ele é relacionado a você ouvir um lado, ouvir o que o outro lado tem para poder dizer, mas esses lados sempre são
entre pessoas, né? Até quando você fala, pô, vou, sei lá, vou defender uma empresa, alguma coisa, a gente está falando de pessoas que estão tomando determinadas decisões, né? Uma empresa, ela não toma uma decisão sozinha, a empresa, a marca, né? Ela não Sim, toma uma decisão sozinha. O computador, hoje até pode ter computadores que podem tomar decisões sozinhos baseados em determinadas sequências ali. algoritmos. Só que, assim, a intenção que eu quero provavelmente começar a explorar com você no momento agora em que tanto donos de empresa como prestadores de serviço, colaboradores, funcionários, todos nós estamos passando pela mesma situação. Não tem o coronavírus para o dono e não tem para o funcionário. Não tem o inverso, entendeu? Não tem para um. A coisa é para todo mundo, a pandemia é para todo mundo, está acontecendo para todo mundo. Como que nesse momento agora, aqui eu vou envolver uma parte provavelmente do coaching, até da própria inteligência emocional, como que tanto o dono do negócio, como que tanto o funcionário, ele pode ter uma mentalidade de conversar, utilizar uma inteligência, utilizar, de repente, a empatia para evitar, de uma forma ou de outra, ter realmente o conflito que onde, de repente, vai entrar grande, talvez, parte do teu trabalho, ou talvez até parte mais da parte jurídica mesmo em si, entendeu? Eu estou querendo saber um pouco mais da parte do ser humano. O que você Legal. poderia recomendar para evitar, de repente, eu sei que esse não é o teu trabalho, de repente, é a outra parte, mas faz parte da negociação também. Fala, porra, mas Não, aí, esse é o meu entendeu? trabalho também. É o teu trabalho também, né? Então, o que Sim, com você certeza. pode recomendar para, tipo assim, talvez esse seja o último caso. Na própria Napoleão Hill, ele diz muito sobre isso, né, cara? Assim, de chegar um tempo em que os donos de negócio e os colaboradores, eles vão ter que trabalhar num espírito de fé, num espírito de harmonia, para que todo mundo possa ganhar, entendeu? E no momento Sim. em que talvez algumas empresas podem perder, e talvez, por consequência, os colaboradores também podem perder, qual que é a tua visão, cara, em relação a isso? O que você pensa que é possível ser feito para que, na verdade, todo mundo saia ganhando, entendeu? Legal. Legal você falar sobre isso, porque ontem a gente tava fazendo uma live com outro amigo meu, que é coach jurídico também, eu também sou coach jurídico, e a gente falava exatamente sobre essa questão das inteligências e de se conhecer. Antes aqui de entrar até na parte jurídica, né, quero abrir um parênteses aqui para falar o seguinte, até fiz algumas anotações. As empresas, na verdade, assim como nós, seres humanos, muitos de nós, não se conhecem profundamente e não têm a percepção métrica daquilo que realmente precisa ser feito num momento desse, porque não tem ali, não sabe qual é, muitas vezes, o tipo de negócio que tem uma margem de lucro maior, não sabe, muitas vezes, quanto é que custa realmente aquele funcionário para ela. Informações básicas é que muitas pequenas empresas, às vezes até o micro ali empreendedor, ele não tem na Uhum, ponta do lápis esse controle. E aí, uhum, juridicamente, né, a gente está falando agora aqui meio que o papel do advogado no auxílio dessas empresas aí na uhum, tentativa de fazer com que elas sobrevivam, né? Eu escrevi um artigo falando da MP 927 e a MP 936 que mudam aí algumas coisas na legislação trabalhista, justamente no sentido de flexibilizar a legislação e fazer com que o desemprego ele não aconteça, né? uhum, E que medidas são essas? Inclusive, eu quero deixar aqui também que lá no meu perfil eu tenho alguns modelos que eu deixei de aditivos contratuais trabalhistas para você utilizar nas situações aí que melhor a se adequarem ao teu caso. Por que melhor uhum, se adequarem? Porque vão ter empresas que vão preferir que seja dada férias uhum, pro funcionário. Algumas empresas vão querer que o funcionário ele fique home office, né? Como isso não é novo, tá, gente? A reforma trabalhista ela já permitiu o teletrabalho, né? uhum, Mas agora há uma flexibilização maior em relação a isso, desde que a empresa ela ceda aí o maquinário, o computador, tudo que for necessário para ele trabalhar. Vão ter empresas que vão querer dar férias coletivas. Vão ter uhum, empresas que vão querer suspender o contrato de trabalho, né? Então, essas MPs que foram propostas pelo governo, apesar aí de um movimento contrário, inclusive do próprio STF, elas possibilitam, né? Acho que isso é uma visão
que as pessoas elas precisam ter, principalmente quem não está ali muitas vezes no lugar do empresário, que essas MPs que foram criadas, elas foram criadas justamente, não foi para o empresário, foi para o trabalhador. Né? Para que os trabalhadores eles se mantenham com seus empregos. Porque se você bate na base, né, ali e você quebra o empreendedor, acabou o emprego. Né? Então, essas MPs foram o primeiro auxílio, né, que eu vejo do governo, assim como tiveram vários outros aí possibilitando, como ajuda emergencial para autônomos de R$ 600. Mas as MPs, eu até fiz uma crítica à MP 927, tem um vídeo meu lá no YouTube, em que eu falo que ela está um pouco capenga em relação à questão da suspensão do trabalho, porque são 3 atores, são empresário, governo e o trabalhador. Sendo que na MP 927 não tinha o governo. Então, assim, suspendiu o contrato de trabalho, mas não tinha... Como assim suspende o contrato de trabalho? E quem paga o salário do trabalhador? Né? E aí, tanto é que esse artigo foi revogado e depois veio a MP 936. E dá um efeito cascata também, né? Porque se o empresário ele demite o funcionário, existem outras consequências também para o próprio governo em si, né? Talvez INSS, talvez auxílio-desemprego, talvez... Cara, é um efeito cascata tremendo. Como que você pensa, Marcelo, assim, agora falando de uma parte, não da parte... Talvez não da parte, como que eu vou te falar? Não técnica da coisa, mas entre seres humanos, tá? Entre por exemplo, empregador e funcionário, entre donos de negócio e parceiros. Cara, tem alguma coisa, por exemplo, em relação à mediação, em relação à conversa, em relação a... Cara, vamos abrir o jogo, vamos sentar, vamos conversar, vamos ver como que a gente pode passar por isso ou juntos, ou não tem conversa. Cara, vai ver o que está rolando na lei, você fica com a lei, eu fico aqui como patrão, você fica como funcionário e vamos seguir a lei. Dane-se, cara, ó, a gente está no mesmo barco, vamos conversar, vamos ver se a gente consegue. Dá para fazer isso. É perigoso para o funcionário, às vezes, seguir algo que está fora da lei. É perigoso para o dono do negócio, às vezes, querer ir no papo, na conversa, de repente, pô, não, vou dar um jeito aqui. Como que é a tua visão em relação a isso, cara? Legal. Então, tem até um amigo aí que está aqui seguindo, que me segue, a gente fez a formação de coach junto, o Carlos, que é mediador, né? A gente até fez uma live essa semana falando sobre mediação e muito interessante isso que você falou, primo, porque eu acredito que agora, devido à crise, as relações vão continuar existindo, né? B2B, B2C, mas agora eu acredito que a relação human to human, né? De humano para humano, ela vai se intensificar e ela vai se fortalecer. E isso que você fala está exatamente linkado com essa questão da relação de humano para humano, ainda que seja uma empresa. Né? Então, exatamente. Exatamente. Então, eu acho que a mediação, né, hoje, e eu defendo muito a mediação, o Carlos está aqui, ele sabe, ele me acompanha, inclusive eu tenho uma postagem lá do ministro Barroso, do STF, que ele fala justamente isso, que o bom advogado não é aquele que tem uma boa demanda ou consegue uma boa demanda, mas sim aquele que evita essa demanda. Então, eu tenho visto, até vou fazer aqui uma confissão, e eu tenho ouvido, né, dos meus clientes não, mas de outros advogados, que muitos empresários eles estão simplesmente mandando, ligando o dane-se, entendeu? Ligando, foda-se, falar, vai embora para casa e quando passar essa crise a gente conversa, entendeu? Só que quando passar essa crise, talvez esse empresário que fez isso, que simplesmente ligou o foda-se aí, ele não vai conseguir ter cabeça para pensar nisso, porque o número de ações trabalhistas que ele pode vir a sofrer literalmente vão deixá-lo ele à bancarrota, à falência, porque os funcionários hoje, os colaboradores, eles conhecem os seus direitos, ainda mais com a internet aí, essa divulgação. Então a mediação é a melhor forma, não só a mediação, mas o que você decidir com o seu funcionário, o que você decidir com o seu colaborador,
leva isso por escrito. Eu sei que é muito difícil essa cultura no Brasil. Nos Estados Unidos não, né, Primo? Nos Estados Unidos tudo eles anotam, e nos Estados Unidos ele tem aquela coisa do deal, né? Do aperto de mão, que isso É porque também o contrato de trabalho lá é uma característica bem diferente do que é no Brasil, né, cara? É uma coisa... envolve muito mais... Claro que existem contratos de trabalho parecidos com carteira assinada, como é no Brasil, que a pessoa pode ter alguns direitos ali e tal, mas é muito diferente, cara. Assim, no contexto geral, é muito diferente. A maioria das relações de trabalho mesmo que acontece lá, elas são muito mais por contratos mesmo relacionados à hora, a pessoa vai trabalhar, não vai trabalhar, ela vai ganhar aquela hora, ela não vai ganhar aquela hora. Então, é uma coisa muito mais... como se fosse mesmo que quase que é o PJ aqui no Brasil, né, cara? A pessoa jurídica, muito legal. Tem um contrato, ela vai desenvolver aquilo naquele período de tempo, alguma coisa assim, fez, não fez, recebe, não recebe. Então é diferente, que é bem baseado também até na própria meritocracia. Sobra tecnicamente mais dinheiro pro funcionário assim, em si, né, quem está prestando serviço, né, do que... Né, lá o governo também dá uma mordida bem grande, também imposto também, né, para o funcionário também lá, né, cara, assim, para quem trabalha de carteira assinada também, né, ou que é parecido com carteira assinada, mas são características um pouco diferentes. Diferente. Deixa eu te perguntar uma coisa, que você estava falando aí, né, de relações humanas, né, que, né, qualquer negócio, ele, por mais que seja digital, por mais que tenha um e-commerce, por mais que seja lá o que for, por exemplo, para a comida, para o delivery chegar aí, da tua comida aí na pandemia, aí tem alguém que vai ter que entregar essa parada. Para você comprar o livro, né? Comprei livro agora essa semana na Amazon, alguém veio aqui entregar para mim. Alguém, de repente, teve que pegar esse livro lá do estoque e botar numa caixa, sendo que a Amazon tem muito processo automático. Mas existem interações humanas dentro disso. O que você pensa em relação a isso, Marcelo? Como que você, de repente, pode utilizar aí o coach jurídico, o teu conhecimento aí sobre a advocacia para evitar realmente o conflito em si, entendeu? Para que deve ser talvez até algo mais fácil de se resolver quando se evita o conflito e talvez vá se partir realmente no que é direitos e deveres, de repente, de cada um. Eu acho que até além dessa questão dos direitos e deveres, uma coisa que eu sempre tenho falado, essa semana a gente está fazendo uma série de lives sobre direito de família, às 19h45. A semana que vem vai ser sobre direito empresarial. E o que eu tenho falado muito nessas lives é o seguinte, gente, a gente está num momento totalmente atípico e que eu acho que nenhum de nós da nossa geração viveu algo parecido assim. Ontem a gente... teve que dar uma saída rapidamente de carro na rua e o que eu vi parece cena de filme, cara. Eu não sei como é que tá aí em Curitiba, mas aqui tá uma coisa estarrecedora. Então, alguns direitos, né, as próprias MPs, essa questão de conflito, de direitos, alguns direitos agora, nesse momento, eles estão sendo mitigados, né, eles estão sendo atenuados, né, porque a gente tem que olhar o escopo principal nesse momento, que é a sobrevivência. Obviamente que, de um lado, a gente tem o empresário e, de outro lado, a gente tem o empregado, o empregador e o empregado. Mas eu acho que, nesse momento, é um momento de parcimônia nas relações, tá? E, principalmente, de um olhar para o outro ser humano, né? Isso daí é fundamental, né? Entender como que cada um pode fazer aí a sua parte nesse momento, né, para que venha auxiliar que a gente passe por isso de uma forma menos impactante possível. E aproveitando esse gancho aí que você falou, uma outra coisa interessante que eu tinha anotado aqui para falar, né, é na questão da área imobiliária também, né, dos direitos na área imobiliária, né? A gente teve, né, em 2015, né, uma crise, que não foi uma crise como essa, em 2014, 2015, que foi lá o impeachment da Dilma, né, da ex-presidente Dilma. A gente teve um grande número, aumento do número de ações de distrato imobiliário, né? E o que eu tenho percebido nesse sentido é que muitos investidores, quem compra um imóvel por investimento... Quando você diz distrato imobiliário, para quem não sabe, o que significa de uma maneira simples, primo? Tá. Uma maneira simples. O distrato imobiliário é um documento que você usa para desfazer
um contrato de compra e venda de imóvel, tá? Entendi. Pode ser Alguém comprou e desistiu da compra, não quer mais ficar aquele Não imóvel. quer mais. Pode ser também de aluguel, mas aqui especificamente eu estou falando de compra e venda. E dentro ainda dessa questão da parte imobiliária, muita gente tem feito o seguinte, eu tenho até alguns modelos que eu deixei lá na minha bio, né? Notificado, o empresário que tem algumas lojas, o próprio McDonald's notificou, né? Um dos donos aqui do Brasil das maiores franquias de McDonald's, acho que são 70 lojas, ele notificou o McDonald's, porque você sabe, né, que o McDonald's ele é o dono do terreno e do imóvel. Quem viu aí o filme Fome de Poder sabe disso. E ele notificou o McDonald's dizendo que não ia pagar, né? Porque o McDonald's está fechado e não tem como. Como que paga o aluguel se eu não tenho cliente entrando na minha loja no shopping, né? Os shoppings estão fechados. Sim. Então, eu até disponibilizei essa notificação lá e também uma notificação do locador para o locatário. Em que sentido? No sentido de renegociar a dívida, né? Renegociar o aluguel. Ó, vamos suspender, vamos reduzir em X%, vamos ver o que a gente pode fazer, no sentido de atuar em parceria para que nesse momento as relações elas possam ter um equilíbrio, né? E a gente possa passar por isso aí de uma forma mais suave, vamos dizer, se é que isso é possível, né? Não. Primo, deixa eu te falar uma coisa aqui, né? Você até falou um pouco antes ali sobre a questão de direito de família, né? O que acontece, cara? Assim, eu ainda não tenho uma estatística exata disso, tá? Que eu vou falar agora, mas eu prevejo e eu sei que algumas coisas estão acontecendo nesse momento agora, que é o seguinte, principalmente com essa questão da quarentena mesmo em si, muitas pessoas estão tendo que ficar em casa, tá? E por aumentar o tempo de exposição em casa, é uma exposição maior ao risco. Tá? Maior risco que eu quero dizer, no risco da relação até dentro da família. O que eu digo? Cara, às vezes, vamos dar um exemplo aqui, família, tá? Que foi que você estava falando. Casamento. Talvez o cara está acostumado a sair de casa para poder trabalhar, chega à noite, tem 1, 2 horas ali com a esposa, sei lá, com o filho e tal. Exposição a isso, o cara ficar 12 horas, 14 horas juntos. Talvez um relacionamento que já está tendo, talvez, discussões, talvez já não está acontecendo da maneira também, então se acentua provavelmente as brigas, falta de inteligência emocional, talvez a criança em casa, né? Então, talvez a criança também está em casa, talvez 2 crianças, talvez 3 crianças estão em casa. Então, além de acentuar tanto a interação entre os pais, talvez acentuando também a própria interação também entre filhos, muita besteira pode acabar acontecendo nesse momento agora. De brigas dentro de casa, de crianças, de repente, sendo agredidas, de mulheres sendo agredidas, de homens sendo agredidos, alguma coisa acontecendo dentro de casa. E aí, eu não sei se isso é uma coisa... A pandemia em si, o fato do acontecimento em si, até porque eu sei também que está rolando uma coisa agora que tem uma parte do direito também que vai relacionada até a próprias constelações sistêmicas. Eu não sei se você já ouviu alguma coisa relacionada a isso. Tá? Constelações familiares. O Carlos que está vendo aqui... Familiares, exatamente. Isso, por exemplo, para o direito, nesse momento agora, pode influenciar, de repente, ficar, putz, eu perdi a cabeça e fiz uma besteira e bati, sei lá, bati na mulher, fiz uma merda aqui por conta da pandemia, por conta da falta, porque eu fiquei desempregado. Esses contextos, eu não sei se você tem algum conhecimento relacionado a isso, mas isso pode ser alguma coisa de ser colocado dentro dessa parte também do direito aí familiar, cara? Essa parte de direito de família que você vem trabalhando também? Bem legal, bem legal, bem legal, Lá no escritório a gente tem um especialista, né, que cuida da área de direito de família, né? Eu supervisiono, né? Mas a gente tem falado a semana inteira sobre isso daí. Foi muito legal você ter comentado, porque esses dias a gente até fiz uma live com o mediador, justamente falando sobre isso. A gente falou muito sobre a questão das constelações familiares, a gente falou muito de como é possível, né, nesse momento,
a mediação auxiliar nessas questões. Realmente, Tiago, o número de agressões, tá, e divórcios durante a quarentena, principalmente nas 2 primeiras semanas, ele teve um aumento aí perto da casa de 10%, segundo os dados do governo, né? Uau. Eu acredito, tá? Uau. Só que nas 2 semanas seguintes essa curva ela reduziu, tá? Mas 10% é muito, né? Se a gente for pegar muito, os dados cara. globais aí. Na China, por exemplo, lá onde foi o epicentro da pandemia, exatamente, houve um boom de divórcios lá naquela região, né? Bateu o recorde de divórcios. E algumas questões aí que eu gostaria de levantar sobre isso, né? A primeira, obviamente, não é um estímulo ao litígio, muito pelo contrário, a gente... como advogado, e quem for advogado de repente estiver assistindo a gente aqui, eu acho que tem alguns, acho que a gente tem sempre que procurar a solução e a estratégia para resolver o problema. E nem sempre a solução e a estratégia ela vai ser um litígio, nem sempre ela vai ser a separação, nem sempre. Muitas vezes os casais eles vão, através de uma mediação, retomar aquele relacionamento e muitas vezes começar de uma forma diferente. A Elaine está falando aqui, ó, que o direito sistêmico aplica as constelações familiares para identificar padrões nos relacionamentos. E aí, andando ainda por esse caminho, né, caminhando ainda nesse sentido, o que você falou, né, exatamente isso. Muitas pessoas não tinham esse convívio tão intenso como hoje tem. E muitos estão tendo que se redescobrir para poder lidar com esses tipos de situação. Mas o que nós aconselhamos sempre é que seja feita uma mediação, é que seja feito aí, muitas vezes, com, de repente, um coach um coach familiar, né, que já lida com esse tipo de conflito, para que ele possa, muitas vezes, ajudar. Sendo que, em alguns casos, tá? Em alguns casos, os casais, eles apenas, acredito eu, apenas estavam esperando aí alguma situação, algum momento, para que realmente aquele relacionamento tivesse um fim, né? Se intensificou mais ali, né, cara? Exatamente, e decidiram tomar a decisão realmente consciente, né? Depois das tentativas e tudo mais, de não mais permanecer. Aqui, né? Talvez se você deixa 2 galos de briga soltos aí no terreno grande, não dá merda. Agora bota os 2 juntos ali no terreno e fudeu, meu irmão. E aí vai pegar ali na parada. E aí eu tenho recebido inúmeras dúvidas nesse sentido. Como é que eu vou me divorciar? Como é que eu faço para viver com essa pessoa na minha casa, seja homem ou seja mulher? Como é que eu lido com isso? E aí é o seguinte, eu tenho um exemplo aqui, acho que foi até o exemplo aqui que o Carlos citou, que ele está acompanhando a gente. Eu tenho um exemplo aqui de pais, tá? Que um pai, uma mãe, né? Podia ser 2 pais ou 2 mães, não importa. Um pai e uma mãe, eles chegaram ao consenso de que não mais iam permanecer juntos, tá? Durante a quarentena, porém, eles iriam ficar separados dentro da própria casa para preservar ali a criança e a própria vida também, né? Para que não tenham que sair, voltar, enfim. Então, durante esse momento, nós vamos continuar juntos aqui, separados, cada um num canto, né? Para preservar aqui o nosso filho. E o que pode ser feito? Porque tem aqui as pessoas não entendem, que tem gente que fala assim, eu quero resolver o meu problema. Eu não quero mais continuar tendo que assinar o nome dessa pessoa. Tem muita gente, tem muita gente que pensa assim. E aí, o que eu quero deixar aqui é o seguinte, a Justiça já teve um ato normativo que saiu ontem da Justiça de São Paulo, não do Rio, mas da Justiça de São Paulo. Eu também tenho cadastro na OAB de São Paulo, complementar, então eu fico sabendo de tudo que acontece lá, porque a gente também tem uma filial lá. Falando sobre algumas mudanças na Justiça, no funcionamento de audiências, e algumas coisas aí, algumas novidades que elas vão vir aí em breve, né? E aí o que acontece, primo? Se a pessoa quer realmente fazer esse divórcio agora, é possível que esse divórcio dá para ser divorcioonline.com.br. Quase isso. Inclusive tem um artigo lá, um vídeo lá no meu YouTube que eu postei ontem de noite
falando justamente sobre isso. Mas eu vou dar Caraca, eu nem sabia dessa parada. Que você conexão. Que bom que a gente chegou até aqui, então. Conexão legal. Então, eu vou dar um briefing aqui sobre esse vídeo, né? Que é o seguinte, é possível você fazer agora, se você não tem filhos, você é casado e você não tem filhos, sendo que saiu uma portaria também dizendo que, ainda que você tenha filhos e queira se separar, é possível, tá? Pelo divórcio extrajudicial, que é aquele divórcio no cartório, certo? E deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Não sei também se você tem conhecimento sobre isso, mas veio na minha cabeça aqui agora. Imagina alguém que de repente paga pensão, seja homem, seja mulher, paga pensão, e por conta dessa situação agora está sem entrada de dinheiro, foi demitido, seja lá o que for. E aí, como é que fica essa parada, cara? O cara vai preso, a mulher vai preso, tem alguma consideração em relação a isso? Eu não sei se você tem conhecimento em relação a essa questão ou não. Legal. E aí? Legal. Então, hoje à noite a gente vai fazer uma live justamente sobre esse assunto, né? Que é o desemprego, né? E o pagamento de pensão alimentícia, né? O primeiro ponto que a gente tem que levantar aqui é que o desemprego ele não é, nem nunca foi, nem nunca será motivo para que o pai que paga a pensão deixe de pagar a pensão, tá? Isso aí, inclusive, já foi decidido pela STJ, já tem decisões aí a respeito disso. Então, a pensão ainda assim ela é devida. Por que ela é devida? Isso é maldade, Marcelo. Não, não é maldade, porque a parte mais frágil da relação familiar, o ator aí que realmente ele não tem condições de manter sua subsistência é a criança, né? Porque muitas pessoas, às vezes, elas acreditam que a pensão ela é paga para a mãe, né? Não, mas a pensão é paga para o sustento da criança, né? E muitas vezes é um valor ínfimo que nem chega aí a pagar 10% das despesas que a outra parte que tem a guarda realmente tem com essa criança. Então, não pode prender, tá? Isso eu já adianto, né? A prisão, ela tá... A gente tem um movimento inverso de que os presos eles estão sendo... uma série de habeas corpus coletivos estão sendo interpostos aí por defensorias públicas, por advogados, enfim. E isso não está sendo a prisão do devedor de alimentos, ela não está acontecendo. E aí, como que eu faço? Né? Vou até adiantar um pouco da live aqui de hoje à noite, a gente vai falar muito mais sobre isso. Como que eu faço para forçar o devedor de alimentos a pagar essa pensão alimentícia? A gente, assim como na cobrança, né, que é uma coisa que eu falo muito, né, que eu acho que nem vai dar tempo da gente falar hoje aqui, que é a minha especialidade, eu sou mais focado nisso, existem outros meios além da prisão, obviamente que não tem o mesmo poder, a mesma força. Mas, por exemplo, você pode pedir aí o bloqueio da internet, tá? O bloqueio da internet daquele pai que está em casa. Se é a prisão domiciliar, você pediu a prisão domiciliar, porque, pô, todo mundo está em casa. Qual é o poder coercitivo que tem na prisão domiciliar? Nenhum, certo? Tá todo mundo preso, praticamente preso. Já tá todo mundo de quarentena mesmo, né? Agora, você ficar preso sem internet, meu amigo, já é um pouco diferente, né? Já é bem diferente. E aí, porque a gente tem que encontrar meios. A gente tem que encontrar meios para... Porque se você não tem dinheiro para pagar a pensão, você também tem que ter dinheiro para ter internet. Vai ter que conversar com o vizinho para compartilhar o Wi-Fi, sei lá. Eu tô dando ideia aí pro defendedor. E aí, outro... Mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você está falando no caso do filho, né? E quem é que não tem... E no caso quando existe pensão sem filho, ô Marcelo? A pensão que é para o cônjuge. Que existe caso assim também, né? Sim, existe. Da mesma forma. Mesma coisa. Eu vou chegar lá, né? Eu até queria falar sobre mais algumas outras coisas aqui, que eu não sei se as pessoas sabem. Além dessa questão da suspensão da internet, você pode pedir a suspensão também da TV a cabo, né? Vai ficar em casa, você fica sem internet, você fica sem TV a cabo, começa a ficar parecido com uma prisão. Tá pior que a prisão de verdade, né? Porque pelo que dizem aí que rola na prisão, tem até pizza, meu. Né? Então, pô, como é que faz? Você não tem telefone, você não tem TV a cabo, então, assim, você já fica meio que ali, meio que parecido, pior do que a prisão, né? E aí, o que eu vou falar agora para o outro lado, de repente, para esse pai que não quer deixar de pagar, que de repente ele tinha um salário aí de alta monta, aí uns
ganhava aí uns 10 mil, 12 mil, foi mandado embora, era 30% do salário, de onde ele vai tirar esse dinheiro agora? Né? Ele paga como? Como que ele se sustenta? Nesse momento, tá? Nesse momento, é muito necessário que seja feita, mais uma vez, aqui o Carlos vai endossar o que eu estou falando, que seja feita uma mediação. Né? Lá no escritório, inclusive, a gente chama de combo de mediação, porque a gente notifica, a gente faz a mediação e elabora um termo de acordo. Né? Legal. Que são 3 serviços em um. Então, é importantíssimo que seja feita essa mediação. Não teve resultado a mediação? O pai tentou resolver, o advogado contactou. O advogado ali, lembrando que ele tem que ser um ponto, nesse momento ainda, ele tem que ser um ponto de apoio para tentar conectar as partes no sentido de resolver e não de gerar um litígio, né? Mas não resolveu, né? A última instância, a última fronteira desse negócio, que é o seguinte, é uma ação revisional. Olha, eu não tenho condições de continuar pagando o que eu pagava quando eu tinha emprego. A minha esposa não aceita que eu reduza, meu marido não aceita que eu reduza. O que eu posso fazer? Eu posso entrar com uma ação revisional, falando, olha, eu não tenho as mesmas condições de antes, eu não tenho de onde tirar esse dinheiro, eu preciso que seja fixado um valor de acordo com aquilo que eu vou poder pagar, até eu conseguir um emprego, até passar a crise, até esse momento se atenuar, porque não adianta a gente, principalmente na área de família, eu vejo que muitos juízes, pelo menos os que são coerentes e que entendem a realidade que nós vivemos, eles conseguem enxergar quando um pai ou uma mãe que quer ofertar alimentos, ele faz isso de boa vontade. Né? Há um bom senso, né, muito grande, né, desses juízes que vivem a normalidade, porque tem juízes que são loucos. Né? Assim como também advogados, enfim. Mas todo mundo é bom. É verdade. Doido pra caramba nesse mundo. Mas é importante, nesse sentido, pensar nas saídas, né? Agora, teve gente que veio e falou assim, eu vou me exonerar, eu quero me exonerar, eu não quero pagar mais. Não, aí não pode, meu amigo. Aí você tá de brincadeira, né? Aí você não pode, não é porque você está desempregado que você vai deixar de pagar a pensão alimentícia. Você continua obrigado a pagar essa pensão alimentícia, muito provavelmente aí até os 18 anos ou até os 24 anos, se o jovem aí, a jovem estiver na faculdade, né? Bem legal, cara, bem legal. E você falou que hoje à noite você vai fazer uma live falando sobre qual tema mesmo? Exatamente isso. Desemprego e pagamento de pensão alimentícia. Meios coercitivos, né, para forçar o devedor a pagar o que ele deve, né? Porque tem muita gente, Thiago, que já estava devendo antes, né, da crise, né? Já estava aí já com execuções correndo altíssimas, né? Já com pedido de prisão já expedido. Então, agora estão meio que surfando aí nessa onda do coronavírus, né? Para se eximir do pagamento, né? Então, a gente vai falar justamente sobre isso. O que pode ser feito, as formas, outros meios coercitivos. Eu falei 2 aqui, né? A internet e o pedi para bloquear. Né? Mas tem muitas outras coisas que podem ser feitas aí nesse sentido para forçar que esse pai, essa mãe que paga alimentos, volte a pagar, né? Muito legal, muito legal. Primo, é o seguinte, a gente aqui hoje conseguiu trazer alguns pontos bem importantes que eu penso que pode orientar quem nesse momento agora está, talvez, sofrendo assim, de alguma forma. Eu acredito que muita gente pode estar sofrendo realmente no sentido de às vezes não querer entender que mudanças acontecem no mundo e essa é uma mudança que ela está acontecendo no mundo e que a gente vai levar isso como sofrimento se a gente não quiser encontrar formas de enxergar benefícios que isso pode trazer para a gente. Né? Eu sou uma pessoa extremamente otimista de entender que, cara, por mais que possa parecer que existe algo ruim acontecendo agora, tem algo equivalente, até como o próprio Napoleão Hill diz. Então, é possível que até, um exemplo aqui, né? Você falou, tem coisas agora que estão sendo feitas online, na própria parte da advocacia. Talvez a velocidade da justiça no Brasil acelere com isso, né? Não tem aquela necessidade de toneladas, né? De papéis, muitas coisas podem serem achadas e, de repente, agora, né? Arquivos digitalizados podem acelerar bastante. Né? Nossa, eu vou entrar com
eu vou entrar com o processo, vai demorar sei lá quantos anos para aquilo acontecer. Então, agora, reuniões sendo feitas online, talvez a audiência, viu lá, até encontros de ministros, o governo se adaptando também para o ambiente digital. Isso é uma coisa que tá trazendo... Tem ganhos equivalentes em relação a isso, entendeu? Sim. Escolas se adaptando para o ambiente digital. Então, realmente tem ganhos. E a gente saber canalizar, botar nosso foco, nossa mente no que está se tendo de crescimento agora, né? Para quem acompanhou aqui hoje, né, essa live, esse bate-papo, esse encontro que a gente teve aqui, que o tema dele foi falar mais sobre, né, inteligência jurídica, inteligência, né, das leis agora, tanto para o empresário quanto para quem também funcionário, né, está sendo empregado nesse momento agora. O que você deixa aí de considerações finais aí, principalmente em relação a essa questão pessoa a pessoa, né, cara? Porque cara, o cara vai ter que pagar a pensão. São duas pessoas que estão ali. O cara mostra sem vergonha, a mulher mostra sem vergonha, pô, tá acabando comigo. Cara, são pessoas, e pessoas têm mente, têm história. Enfim, eu costumo dizer que, no fundo da essência, todo ser humano ele tem o amor dentro dele, entendeu? Todo ser humano, cara. Sim. Todo ser humano. Sim. Pode ser que, por algum motivo, ele tenha corrompido isso durante a sua trajetória de vida. E não sou eu, não acredito que não é você. Existe uma força suprema que um dia pode julgar esse ser, né? Dependendo do que ele estiver fazendo. Então, aqui não sou eu. Só que quando a gente está falando de justiça, existem direitos, deveres, existem algumas regras. O que você deixa aí, cara, de consideração final para quem acompanhou a gente aí até então, nesse nosso encontro de hoje, cara? Como é que as pessoas te acham? Canal no YouTube, Facebook, aqui o Instagram e tudo mais. Legal. Primeiro, quero te agradecer pela oportunidade aí de poder falar aqui um pouquinho com teus seguidores, né? Vi que bastante gente aqui que também me segue apareceu aqui. Legal, quero agradecer também a todos, ao Carlos, a Edilane, que estão sempre acompanhando a gente. A Lui também apareceu, algumas outras pessoas, bem legal. Então, primo, a consideração que eu deixo nesse momento, né, que eu acho que é que vamos tentar resolver as coisas de uma forma amigável, ainda que isso seja necessário a intervenção de um terceiro, né, um advogado, um mediador, um coach familiar, alguém que possa aí auxiliar nessa situação. A mesma coisa a questão trabalhista. Principalmente, primo, que não é uma cultura nossa aqui, que tudo isso seja feito através de um documento escrito, que as coisas não sejam feitas só de boca, né? Para que isso evite uma judicialização muito grande no futuro, né? Tem uma prova ali te resguardando que aquilo foi assinado, aquele documento foi assinado. Tem vários modelos lá no link do meu perfil, que você pode baixar isso e ver. Convido também a todos lá a se inscreverem lá no meu canal do YouTube, Marcelo Benevides Advogados. A gente tem muita coisa lá, são mais de 130 vídeos. Ultimamente eu tenho feito vídeos somente relacionados a essa questão do coronavírus, do Covid-19. Tem vídeo sobre direito de família, tem muito vídeo sobre direito de família, cobrança empresarial, importância da cobrança nesse momento, né? Obviamente que algumas mecânicas e algumas dinâmicas elas mudaram, mas nem por isso a cobrança ela deve ser abandonada, até mesmo para que quando haja esse retorno e tudo isso vai passar, né, a empresa ela possa ter alguma segurança jurídica para sobreviver, né? E também para quem está do outro lado e é devedor, não tem aí uma série de ações de cobrança aí na sua carteira de processos, né? Muito legal. E é isso. Me sigam aqui, né? O Advocacia _ Inteligente, tá? Que é o meu Instagram. E é isso, tem pessoal. dois perfis, né? Tem o Marcelo Benevides e tem o Advocacia Inteligente. O Marcelo Benevides é o meu pessoal e o Advocacia Inteligente é o do escritório. Vocês podem me seguir lá também no pessoal, Marcelo com 2 L's Benevides. Tudo legal. Junto. Igual o Thiago Benevides aqui. Primão, tamo junto, cara. Olha, gratidão aí, cara. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo conhecimento aí compartilhado. Acredito que o pessoal já está saindo com umas ideias bem interessantes aí do que fazer, do que não fazer, do que evitar. Vê lá se tu vai mandar cortar lá a internet lá do cara lá. Né? Doído. Parte, mas, doído. Né, se cortasse a internet, ele não estava vendo isso aqui, né? Meu amigo, obrigado demais aí, tamo junto. Um abração para você.
Beijo grande, cara. Abraço. E até mais, cara. Valeu. Valeu, beijo. Tchau. Até mais.